Como diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor, quem acaba, é a nossa força. E é na alegria do nosso Senhor que nós estamos aqui reunidos para o louvar, para o bendizer, para engrandecer o seu santo nome. Ele se agrada de nós quando nós estamos no centro da sua vontade e estamos no lugar certo para o adorar e o servir. Uma coisa é estarmos em casa e termos o nosso culto devocional, as nossas orações, a nossa leitura bíblica e meditação. Outra coisa é encontrarmos-nos na comunhão da Igreja. Não só e não tanto para convivermos uns com os outros e termos um tempo agradável de satisfação, de convívio fraternal, mas, acima de tudo, para louvor e glória do nosso Deus Altíssimo. E que bênção é estarmos aqui, porque sabemos que estamos na presença daquele que é o Senhor da vida, que é o grande Eu Sou, que é a razão de nós sermos, não só nesta existência fugaz, mas, acima de tudo, de nós sermos em Cristo filhos de Deus, e de nós sermos em Cristo também família que é a Igreja, irmãos e irmãs uns dos outros, em Cristo, como uma família que se ama, que se estima, que deseja crescer unida para a glória do nosso Senhor e também levar consigo o testemunho da sua palavra, a oferta do seu amor e da sua salvação, para a glória de Deus Pai. Nós vamos, pois, abrir o texto sagrado em Lucas, no capítulo 16, versículos 1 a 13. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, disse-lhe: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 dados ou 100 medidas de azeite. Então disse: toma na tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo, 100 sacos de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Possa Deus falar-nos, pois, pela sua palavra. Irmãs e irmãos, nós sabemos como é bom ser parte da família de Deus.
Mas sabemos também que vivemos em tempos de iniquidade extrema. Uma pessoa vai para a prisão por roubar 100 euros, por exemplo, mas não por defraudar o Estado e o povo por milhões. Escolas públicas em áreas residenciais mais nobres têm mais qualidade que as da província. Por exemplo, denunciava-se aqui há poucos anos que a empresa Parque Escolar deu, ou pelo menos apresentou a conta de 500 euros por uma torneira e 700 euros por um candeeiro. E encheu a escola nas casas de banho de torneiras e as salas de candeeiros. Nós vemos que neste mundo as injustiças são tão prementes que quantas vezes nós, cabisbaixos, nos detemos, quase a entrar em depressão, só porque à nossa volta acontece. E a grande notícia que nós temos em Cristo é de que Ele fez novas todas as coisas e nos coloca no caminho da vida ao seu lado. Sabemos que a corrupção sempre existiu, mas, porventura, nunca tanto como nos nossos dias. Por amor ao dinheiro, rouba-se, mata-se, destrói-se, fazem-se guerras, violentam-se pessoas. Por amor ao dinheiro, cometem-se os maiores crimes. Mudam-se os usos e os costumes e acomodam-se as leis ao jeito do intérprete. E nós vemos que até no Parlamento, onde as leis se fazem, pois tantas vezes as leis são fabricadas com base numa linguagem ambígua e obscura, passível de mais do que uma leitura, para que os dos grandes escritórios de advogados possam fazer com a lei o que desejam e puxá-la para seu proveito ou proveito dos seus clientes. E por isso assiste-se no campo da justiça aos erros e aos, diríamos quase, crimes mais difíceis de compreender numa sociedade que se diz democrática e justa como é a nossa. O nosso texto, irmãos, é uma mensagem colossal. Uma mensagem colossal para os nossos dias. É um dos textos mais difíceis da Escritura, na compreensão do mesmo também. Mas o cerne da sua mensagem fala-nos a fundo. É curioso o ditado: a surdez vem com a idade. E isto é verdadeiro não só no plano físico. Nem todos ficam surdos, mesmo que vivam longos anos. Mas é uma tendência para ir perdendo a acuidade do ouvido à medida que os anos vão avançando. A surdez vem com a idade. Isto também se pode aplicar no plano espiritual, porque tão facilmente o cristão que anda nisto de igreja há tantos anos se acomoda a certos sons, a certos tiques de mensagem, a certas ênfases de mensagem que são mais ao seu gosto, e faz ouvidos surdos para o resto, de sorte que apanha uma metade do Evangelho, mas o Evangelho todo não o alcança, ou se o alcança, não o toma tanto a sério. Por exemplo, nós tendemos a justificar o pecado e a voltar-nos contra os injustiçados. Tantas vezes nos nossos meios isto acontece. Somos mais destros e mais rápidos a procurar justificar alguém que está no seu pecado, mesmo em termos de igreja, quando precisa de exercer disciplina, que acabamos por injustiçar quem está certo, quem diz a verdade, só porque talvez não se sabe
desculpem a expressão, não tem lábia bastante para fazer passar a mensagem de que, afinal, está inocente, quando tantas vezes o não está. Irmãs e irmãos, nós sabemos e sentimos quão abençoada e gloriosa é a missão que nós temos como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E creio que nos nossos dias, mais do que 3 ou 4 décadas atrás, é importante nós olharmos para a verdade do Evangelho na sua totalidade, contemplando um Deus que é amor, mas que ao mesmo tempo é santo, é justo, é reto, é equânime. E quantas vezes, muitos até que, em certos contextos, andam de costas ou às escondidas a dizer mal uns dos outros, quando se chega a hora da verdade de tomar decisões, se tomam de dores e tomam a primeira palavra para os justificar. E o contrário, infelizmente, acaba não acontecendo. E quantas vezes quem está inocente paga duramente por algo que não fez, ou que não teve a gravidade que se lhe põe. E depois não só anda nas bocas do mundo, como também é passível de atos justiceiros que estão muito acima do que devia ser. A preocupação exacerbada com o dinheiro, nós sabemos que gera ansiedade, egoísmo, cobiça, inveja, avidez, insatisfação, idolatria, vaidade. E o mal não está no dinheiro em si, porque o dinheiro em si é uma bênção, pode ser uma bênção. Mas o amor ao dinheiro, como diz a palavra de Deus, é a raiz de toda a espécie de males. E basta olhar nas Escrituras do Velho Testamento para Acã, nas Escrituras do Novo Testamento para Ananias e Safira. Entretanto, nós sabemos que a riqueza que Deus nos confia não é só dinheiro. E quantas vezes, quando se fala em mordomia, se fala apenas no plano do dinheiro. Mas é muito mais do que isso. São os talentos, são os dons, são as oportunidades, é a educação, é o tempo, são os relacionamentos. Tudo isso faz parte da mordomia cristã. Quando nós, por exemplo, pensamos em quantas horas tem uma semana, 168, ter às vezes pouco anseio ou alegria de ir à casa do Senhor por 1 ou 2 horas, o que é que isso pode representar na condição de um cristão na presença do seu Deus, por exemplo? Quando afinal a coisa melhor, a coisa mais sublime é nós termos um encontro com Deus no encontro da família cristã, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E que bênção é nós podermos fruir estas coisas. Mas é necessário pensá-las, refleti-las à luz da palavra. De outro modo, todo o resto nos parece normal e natural. Este capítulo relata 2 parábolas sobre o melhor uso dos bens. E esta primeira, de facto, a partir de certa altura, parece-nos bem difícil de entender na profundidade do ensino que tende a transmitir. A sua mensagem, de facto, é profunda. Jesus descreve aqui, nesta parábola, 2 filosofias de vida que são opostas no que respeita ao uso dos bens. E não só dos bens, mas de todos os outros recursos que Deus coloca ao nosso dispor para que, como bons e fiéis discípulos de Jesus Cristo, o possamos honrar, engrandecer e glorificar.
Esta parábola coloca-nos em evidência a questão da desonestidade dos espertos. Por outro lado, também a integridade dos que cultivam a verdadeira sabedoria. Em que estamos nós a investir? Será a pergunta quando lemos textos como este. Em que estamos nós nesta vida a investir realmente? No bem e para a glória de Deus? Ou só no presente, como se a vida fosse eterna aqui? Esta parábola apresenta-nos algumas lições. O que diz e as reflexões que no final o Senhor Jesus apresenta e faz, bem, nos induzem a pensar em pelo menos 4 lições a tirar dela. Primeiro, os filhos deste mundo são mais espertos na sua geração do que os filhos da luz em relação ao reino de Deus. E esta é forte. Quantas vezes, ao nível espiritual, no plano da espiritualidade cristã e da nossa relação com Deus, nós somos mais descansados, pensamos menos nas coisas, somos menos aguerridos, somos menos inventivos, estamos dispostos a dar passos mais arriscados, etc, etc. Ao passo que o mundo, com esta parábola nos elucida, faz precisamente o contrário. Os filhos deste mundo são mais espertos na sua geração do que os filhos do reino em relação ao reino de Deus. É isso que diz o versículo 8, por exemplo. Elogiou o Senhor o administrador infiel porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Claro que esta parábola é contada pelo Senhor Jesus Cristo com um objetivo muito claro. Havia um homem rico, diz a parábola, e nós pensamos logo, este homem rico, como mensagem da parábola, é Deus. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este administrador, feitor ou mordomo, é cada um de nós. E este administrador em particular foi-lhe denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. E ele, a parábola não nos diz, não é o objetivo final da parábola, portanto não se demorem por pormenores. Estava a defraudar os seus bens. O senhor, o proprietário, o patrão, não lhe faz perguntas, aparentemente nem lhe faz perguntas. Acredita no que lhe dizem, ouve-o e despede-o, dando-lhe um tempo para ele pôr em ordem as contas, a sua contabilidade, lhe apresentar um relatório final e depois será despedido. É isso que diz a seguir. Então, mandando-o chamar, disse: que é isto que ouço a teu respeito, presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo. Ele viu-se aqui num problema. A sua vida estava toda orientada neste sentido. Ele disse que não sabia fazer mais nada. Cavar, não sei. Quer dizer, trabalhar a terra, não sei, não posso. Também de mendigar, tenho vergonha. O que é que eu vou ficar? De braços cruzados, morrer à fome? Bem, eu já sei o que vou fazer. E então socorreu-se deste expediente para que, quando for demitido da administração, me recebam nas suas casas. E então começou a chamar os devedores um a um. E o proprietário, o senhor, era um grande senhor, um grande latifundiário. Tinha muita coisa. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, ele disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 cados, 100 medidas de azeite. Ora, 100 medidas de azeite serão à volta de 3.500 litros. É muito azeite. É uma grande fortuna. É muito dinheiro. E o facto é que ele se aproximou dele e disse: olha,
registra metade, 50%, apenas 50%. E a tua dívida é reduzida para metade. E depois respondeu ele. Depois perguntou ao outro, versículo 7, quanto deves? E respondeu ele, 100 coros de trigo, isto é, 100 sacos ou 100 medidas de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Isto poderia representar, enfim, uma pequena fortuna também. À volta de 8 anos de trabalho de um trabalhador no campo. É muita coisa. E nós verificamos que este administrador, para alcançar a simpatia e a bondade na hora certa destes devedores, decidiu agir assim contra o seu patrão, contra o seu senhor, a fim de que eles lhe abrissem as portas e lhe dessem trabalho e lhe resolvessem o problema que viria a seguir. E o que diz a seguir o texto, no versículo 8, elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Há talvez que fazer aqui um brevíssimo comentário sobre as palavras deste texto. Estive a consultar alguns dicionários sobre a palavra original, elogiou. E de facto, enfim, elogiou no sentido, quer dizer, não deixou de apreciar, um tanto ironicamente, porventura, a esperteza da desonestidade deste administrador, porque ele sabia as voltas que havia de dar para não ficar definitivamente no desemprego e ter a vida assegurada mais adiante. E o próprio dono, o próprio senhor, achou graça. Achou que ele estava aqui a dar um passo que lhe era ainda mais favorável, embora tão infiel para com o seu patrão. Porque se houvera atiladamente, quer dizer, com esperteza, porque fora esperto, fora sagaz, fora audaz naquela decisão que ele tomou. Porque ele usou de toda a astúcia e esperteza possível e imaginária para, na desonestidade, comprar a seu favor os devedores do seu senhor e, ao mesmo tempo, lhe facilitar a vida, que, de outro modo, talvez, muito dificilmente eles conseguiriam alguma vez pagar, mas que assim seria muito mais fácil que acontecesse. E acrescenta, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Quer dizer, são mais espertos e diligentes em procurar soluções que visem o seu próprio interesse imediato do que tantas vezes os filhos de Deus, para quem o céu ainda está distante, que pensam mais no imediato e não têm horizontes bastantes para alcançar a eternidade com o seu pensamento, com a sua visão, com os anseios da sua alma. E trabalham mais para a satisfação dos interesses e das necessidades imediatas da vida do que se preocupam em viver essa graça divina de andar em comunhão com Deus, dando cada passo, tendo em vista a eternidade e em preparação para ela. E nós todos temos de admitir que, de facto, isto é muito, muito difícil. Nós estamos rodeados no tempo pelo mundo, pelos interesses e paixões desta vida. Quer dizer, em que para muitos salve-se quem puder, e todos procuram governar-se da melhor maneira e alcançar o máximo. O empregado, porventura, trabalhando o menos possível para alcançar o seu salário, porque até fazem essa conjuminação mental de que são mal pagos, portanto não têm que se esforçar muito e outras coisas mais. Quer dizer,
E quando nós passamos para o plano espiritual, nós vemos quanto de acomodação é possível em tudo isto acontecer. Como nós assistimos ao passar das horas no nosso dia-a-dia e dos dias e das semanas e dos meses, se a certa altura o Senhor Jesus nos fitasse nos olhos e perguntasse: o que tens andado a fazer? Para quem é? E, queridos irmãos, é esta reflexão que esta parábola também quer que nós façamos. Os nossos recursos devem ser usados para construir amizades, com alcance eterno e não com alcance egoísta. Quer dizer, as nossas amizades, se calhar, terão de ser pensadas não em termos de relacionamentos que nos tragam proveito no imediato, mas em termos de um alcance sobrenatural, em que eu estou a construir uma amizade com o objetivo último de preparar o caminho para lhes apontar a Jesus Cristo e os alcançar para a fé e para a vida cristã e para a eternidade com Deus. Mas, enfim, as igrejas aqui há umas décadas tinham mais garra, eram mais evangelísticas, tinham paixão missionária mais acesa. Hoje, em muitas igrejas, tudo isso está um tanto apagado. Nós estamos de tal modo absorvidos pelo imediato e tão cansados com o trabalho do dia-a-dia que nós nem sequer encontramos tempo para pensar no sobrenatural. E até imagino que haja membros de igrejas que cheguem ao aproximar do fim da semana e, se não tiverem a coragem de o dizer, pensam no seu subconsciente: que maçada, já é domingo e tenho de ir à igreja. Queridos irmãos, nós somos cristãos e queremos sê-lo de verdade. O modo como cumprimos as tarefas pequenas, quer dizer, as tarefas da terra, é outra lição que este texto nos ensina, mostra como somos capazes de cumprir também as grandes. E é essa mesma inteligência, esse mesmo ardor, essa mesma sagacidade, essa mesma coragem inventiva, essa mesma disponibilidade para nos reinventarmos e tirarmos da fraqueza forças para servir o nosso Deus e lhe dar glória. Isso não é norma da vida cristã. Eu confesso, falo por mim mesmo. Nenhum servo pode servir a dois senhores. É outra grande lição. O homem rico desta parábola é, como dizíamos, o nosso Deus. O administrador dos recursos humanos, o feitor, somos nós. E no grande final da história, todos iremos dar contas dos recursos que nos foram confiados, ou para o bem, ou para o mal. É, pois, na eternidade que somos encorajados a investir. O homem rico, Deus, não elogiou o feitor ou administrador infiel porque defraudou o seu senhor ou o seu patrão. Ele recorreu a esta sorte de ironia fina para realçar o engenho da sua habilidade desonesta, em vez de uma inteligência diligente e um engenho seguros, para encontrar inventivamente melhores maneiras de glorificar o nome do Senhor. Os que são infiéis na administração dos bens materiais, é outra grande mensagem, como bons mordomos do Senhor que tudo lhes dá, serão fiéis em todas as demais coisas. Pois, como Jesus aqui nos mostra, tudo o que nesta vida consideramos propriedade nossa, não é realmente nossa. Isso é uma das reflexões que o Senhor Jesus vai fazer a seguir. É propriedade de Deus. E de tudo nós somos mordomos, administradores ou feitores, e não donos, não senhores. Portanto, no nosso texto, temos como que 3 admoestações a retirar. O amor a Deus é fundamentalmente incompatível com o amor ao dinheiro. Por isso, primeiro,
devemos saber usar os nossos recursos. Quer dizer, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso tempo, as nossas oportunidades, os nossos relacionamentos, os nossos talentos, os nossos dons, os nossos bens, como servos de Deus, como bons e fiéis mordomos do investimento que Ele fez em nós para a sua glória. Porque nas mãos dele está tudo. E Ele tanto dá como pode tirar. Segundo, devemos ser diligentes, dando prioridade ao investimento que fazemos na obra do Senhor, nos nossos atos de culto, na nossa vivência da fé, no testemunho das nossas vidas como cristãos. E terceiro, devemos confiar-nos inteiramente a Deus, buscando primeiro o seu reino e a sua justiça. O texto que estava ali no princípio: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam ou roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em que investimos nós mais? Nos tesouros desta vida? Para no fim, mais tarde ou mais cedo, sairmos deste mundo como chegamos, nus, vazios, sem nada deste mundo, só com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa fé, com a graça de Deus nos nossos corações. Queridos irmãos, um dia os livros que formos escrevendo com as nossas vidas, e cada um de nós está a escrever um livro, o livro da sua vida no seu dia-a-dia. Quando os livros que nós formos escrevendo com as nossas vidas forem abertos e auditados, o que acontecerá? Por eles seremos avaliados, por eles seremos julgados. Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, cumprir-se-á a palavra de 1 Coríntios 3, 10 a 17. E eu queria convidar-vos precisamente a abrir este texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 a 17. E vamos ler, por favor. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, isto num plano espiritual, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia com através do fogo. À tangente, diríamos nós, por outras palavras. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Queridos irmãos, nós não possuímos nada do que temos. O ladrão diz: o que é teu é meu. O egoísta diz: o que é meu é meu. O crente diz: o que é meu é teu. O que é meu é teu, Senhor. E o que é meu é teu, servindo outros também em teu nome e para a tua glória. Como dissemos, os bens que Deus nos confia são dons e talentos, recursos materiais, oportunidades, relacionamentos, tempo e tantas outras coisas mais. E que bênção é nós podermos servi-lo com piedade e integridade de coração,
E que bênção é nós podermos investir, quando possível, na sua obra e para a sua glória. E que bênção é sermos generosos no avanço do seu reino. Servir em amor e com generosidade de coração. Esta é a maior bênção que podemos ter na vida. Sermos úteis, estarmos ao lado de Cristo, sermos bons e fiéis discípulos dele, amarmos uns aos outros, procurarmos investir uns nos outros e procurarmos também crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma igreja tão preciosa como a nossa é uma igreja em que Deus investiu tanto, que Deus tem abençoado tanto, através de quem Deus tem feito coisas tão bonitas, tão maravilhosas, tão cheias da graça divina. Irmãs e irmãos, é isso que Ele deseja que nós continuemos a fazer, a investir na sua obra, a não trabalhar tanto no plano do egoísmo humano, mas mais ainda para a glória e honra do nosso Deus. É vivermos na alegria do Espírito Santo, servindo, amando, honrando o nosso Pai que está nos céus, sendo bons e fiéis cristãos, quando este mundo tudo faz para nos deitar abaixo, para nos destruir, para nos tornar infelizes, para nos tornar desgraçados, para nos fazer cair, desculpem a expressão, na fossa e levar-nos a interiorizar pensamentos negativos que acabam por dar-nos a volta e colocar-nos no fundo do poço. E quantos há, infelizmente, que vivem momentos de tristeza, de infelicidade, de desgosto, que vivem problemas de família, que vivem problemas de relacionamentos, que vivem problemas de trabalho, que vivem problemas de sobrevivência, que vivem problemas de toda a ordem e agonizam, e agonizam, e agonizam. E por mais felizes que nós sejamos nesta vida, temos sempre momentos difíceis, dolorosos, uns mais do que outros, uns mais num tempo do que noutro, e assim por diante. Mas não podemos esquecer uma coisa, que o nosso Deus é o nosso Pai, que o nosso Deus é o nosso Senhor, que o nosso Deus tudo investiu em nós quando enviou o seu Filho ao mundo e Ele morreu no Calvário para nos salvar. O nosso Deus ama-nos infinitamente. O nosso Deus quer fazer-nos subir às alturas e andar nas alturas. O nosso Deus quer ajudar-nos a dar a volta aos pensamentos negativos da vida e a encontrarmos em Cristo a força, o ânimo, a alegria, a coragem, o entusiasmo, a esperança de vivermos positivamente para a sua glória. E fazendo tudo, tendo como fim último a sua honra, a sua glória, a grandeza do seu reino. E sendo assim, nós estamos no caminho certo. Tudo quanto fizermos para nós, para os outros, tudo quanto nos esforçarmos, está a ser contabilizado na conta divina. E Deus vai gerindo todas estas coisas para nos mostrar o caminho, nos abrir o rumo, nos mostrar como devemos fazer isto e aquilo e aquele outro, sem nos esquecermos dele, porque Ele cuida de nós, Ele nos dá felicidade, alegria, bem-estar no coração e nos faz mais do que vencedores, porque Cristo tanto nos amou. Que possamos reter esta mensagem e que possamos também estar sempre focalizados na eternidade da sua mensagem, mas também no investimento